Que a gente tem que se fortalecer num conjunto de forças, como o Rodrigo diz aqui, de ter uma pauta comum da classe trabalhadora, significa o quê? Que a classe trabalhadora ela tem que ter um poder extra-parlamento. Porque o parlamento nós já sabemos a quem eles representam. O parlamento no Paraná, ou assim como no Brasil, ele não tem dúvida para quem ele vai votar. Vamos pegar lá o Congresso, votou o quê? A lei da terceirização passou, beleza. Aqui no Paraná, 31 deputados votaram a favor do governo e estão crentes de que estão corretos. E estão corretos por quê? Por que eles estão defendendo? A lógica do capital e não os trabalhadores. Nesse sentido, então, gente, aí penso que é fundamental, vocês que são mais jovens do que a gente, pelo menos mais do que eu, né? O Devalcir ainda é um jovem também, mas vocês pegarem esse patamar mais superior de elaboração teórica justamente para poder fazer esse acúmulo de lutas que eu considero que são fundamentais para que possamos avançar. Não tem uma outra saída para a classe trabalhadora a não ser ela se organizar. Não tem outro caminho. Infelizmente... Eu queria fazer uma pergunta, não cheguei a tempo da fala do você. Eu queria saber... envolve outros trabalhadores, além dos professores, né? Sim, todos os servidores públicos, inclusive os policiais que estavam batendo. Exatamente. Acabou. Por que só os professores estão tomando a liderança do movimento? Por que as outras categorias não tiveram uma união, uma adesão tão grande quanto a dos professores? Né? Porque quando parece assim que está sendo só tomada dos professores, quando... Na verdade, são todos os servidores. Olha lá, que a própria você coloca uma questão fundamental, a questão da organização sindical. Organização dos trabalhadores. Então, acho que a gente não pode desmerecer. A APP Sindicato, se vocês conhecem, ela tem uma... Apesar de discordar da orientação, eu discordo da orientação da direção estadual, mas nós não podemos negar a puta organização que eles têm para mobilizar os trabalhadores. Não são todos os professores que estão envolvidos na luta. Isso aí seria utopia também, né? Acreditar que todos os trabalhadores. Mas aí a força justamente desta organização sindical, desta organização dos trabalhadores da educação, para tomar a dianteira no processo. Agora, se os outros trabalhadores não engrossam o caldo, é aquilo que a gente fala. Só tem um processo de mudança radical se outros trabalhadores eles se somam numa pauta unificada de fato. Né? Que pauta unificada é essa, gente? É tudo isso que a gente está vivendo. Vocês aqui no ensino superior, vocês, federal, está sendo violentamente agredidos. Né? O corte, justamente para a questão da economia, para pagar juros da dívida, sobrepõe-se sobre os direitos. E isso é um processo inevitável se o antagonista ao capital e ao Estado não se organizar. Quem é esse antagonista? Somos nós, trabalhadores. Quando nós nos enxergamos como trabalhadores. E aí a questão da consciência de classe é fundamental para a gente poder construir estes elementos. Então, nesse sentido, assim, eu deixo o convite para vocês estarem participando na medida do possível. Eu sei que a maioria aqui é curso integral, etc, etc. Mas está ocorrendo atos aí na cidade. Amanhã tem um ato às 9 horas na Praça Central da Universidade, junto com o APP Sindicato. Aqueles que puderem estar participando, compartilhando, enfim, postando a opinião de vocês em relação aos fatos. Né? Porque não se surpreenda, porque vai vir o contra-ataque. Vai vir pesado. Sobre as lideranças, a criminalização que vocês já falaram aí, tudo isso está em curso. Boa parte aqui leu o que está acontecendo e tudo mais, mas acho que também você explicar um pouco o que é a Paraná Previdência hoje, o que essas medidas vai trazer de ruim para ela e o que ele alega para ter essa tomada de decisão. Bom, gente, aqui só para bem curto, porque não dá para a gente aprofundar isso. Mas hoje tem 3 fundos no Paraná, que é o Fundo Militar, Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário. No Fundo Previdenciário, ele é rentável, vamos dizer assim. Tanto é que tem 8 bilhões e 100 milhões. Tem 8 bilhões e 100 milhões de saldo.
O outro é deficitário. E é deficitário por quê? Porque os governos não cumpriram com a sua parte. E particularmente o governo Beto Richa. Por quê? Porque o trabalhador cumpre. No seu olerite lá, todo mês está descontado 11% que vai para o fundo. Então, o que ocorre então? O governo, no primeiro momento, ele queria meter a mão descaradamente lá no chamado tratoraço, de uma vez. Então, o que ele fez? Houve um recuo lá, foi tirado o regime de urgência pelas duas ocupações que ocorreram lá na Assembleia Legislativa. Ele recuou. Então, como homem democrático que ele é, né, que ele diz, um homem do diálogo, ele, de fato, foi estratégico dele. Fez um jogo de encenação de que estava discutindo, legitimando a sua ação. Opa, já que vocês querem discutir, então vamos discutir. Discutiu, mas o que foi aprovado? O seu interesse. Mas, resumindo, vai se transferir para o fundo previdenciário 33 mil servidores que não contribuíram com esse fundo. E vai consumir esse fundo, esses 8 bilhões, pelos dados que nós temos aí, foi feito todo um estudo, em 4 anos. Porque a lei aprovada na semana passada significa o quê? Significa que ela passa a valer a janeiro. Ou seja, só esses 4 meses já consomem quase 600 milhões. Em média de 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 700 por ano. Ele vai consumir desse fundo previdenciário para justamente salvar o seu governo. E o que piora, gente? O que piora é que ontem teve uma reunião no Fórum dos Servidores que é discutir a data base, que é repor a inflação dos nossos salários. E ficaria hoje em torno de 8,3%. O que o governo propõe? 5% parcelado. Ou seja, não tem outro cenário. É por isso que a APP já deliberou ontem para a continuidade da greve, né? Justamente para forçar isso aí. Então é um processo violentíssimo que está ocorrendo no estado do Paraná. E ao contrário, a gente vê que o Paraná foi um dos estados que cresceu em arrecadação. Então as prioridades desse governo são prioridades, vamos dizer assim, para privilegiar o capital financeiro e os seus aliados e retirar tudo aquilo que se refere ao público, aos direitos dos trabalhadores e dos servidores públicos, bem como da educação pública. Só para vocês terem uma noção, nós da Unespar, no ano passado, foi deixado de ser repassado 53% do orçamento. 53% não foi repassado. O que significa isso, gente? Que um mês a gente recebeu um recurso, no outro mês a gente não recebeu nada. Um mês a gente recebeu recurso, outro mês nada. Ou seja, as universidades estaduais do estado do Paraná estão no estado de calamidade efetivamente. E particularmente a nossa, que está se constituindo como universidade. Então está fadada ao fenecimento. Se não por um decreto escrito, vai sendo fenecida, a universidade vai sendo sucateada ao longo dos anos, inviabilizando o seu funcionamento. Quem vai ser prejudicado na ponta? Quem necessita dos serviços públicos. Em contrapartida, tem um incentivo ficou do privado, né, para fazer com que a universidade às vezes se mantenha, né? Aí onde você vê esse tipo de aprovação dessa terceirização. Então, só para... Por que é inconstitucional? Porque você transfere 33 mil servidores que não contribuíram com esse fundo. Ou seja, eles não contribuíram nada para esse fundo previdenciário e vão ser jogados para lá. Inclusive, funcionários da Alep têm altos salários, funcionários do Tribunal de Contas têm altos salários, vão para esse fundo sem ter contribuído nada, né? Eu acho que, só para pegar um gancho no que o professor falou a respeito do corte de 53% que as estaduais passaram, agora a gente está para ser aprovado um corte de 33% para as federais. Então é importante a gente ter isso como uma fundamentação, uma referência do que pode, né, vir a acontecer num futuro muito próximo para a gente. Professor Davis, você quer fazer alguma colocação a respeito?
está sendo colocado. Não, com relação a essa questão das universidades estaduais, uma das saídas que ele oferece é federalizar. Então, ele quer também transferir para o governo federal. É a saída que está jogando, né? Ele está sucateando, ao mesmo tempo que financia lá as particulares, mas também quer federalizar. Então, nós estamos ficando sem pai, sem mãe. E o governo federal? Bom, eu acho que acho que é importante só reforçar essa questão da pauta única que o Rodrigo apresentou. Acho que isso é interessante, porque é algo que a gente tem que avançar. Não ser um movimento de professores, mas ser um movimento da sociedade. Né? E é também um grande receio, por isso esse aparato policial. Quando fica um movimento setorizado, ainda não tem um apelo, né? Transformar aquela praça numa praça que chame mais pessoas, que chame o povo, né? E eu acho que essa ampliação da pauta é fundamental. Essa pauta mais ampla, né? Dentro desse contexto aí do sucateamento, da crise do capital e assim por diante. Né? E até como uma medida de se obter recurso. Porque essa é a grande questão, né? Tipo, precisamos de investimento, tá, mas não temos, né? A gente conversa por aqui, é a justificativa do governo federal, né? Que a nossa relação acaba sendo mais essa. Mas é a mesma justificativa que parte também dos outros governos. E através disso, né, quem sabe, a gente conseguir elaborar uma discussão que fundamente que não, pera lá, tem recurso sim, a gente só está fazendo uma... E aí entra aquela questão que o senhor tinha colocado do superávit primário, de ser algo... há uma exigência a quitar os juros antes de qualquer investimento em política pública, você tem que pagar a sua dívida, entendeu? Então, tudo isso compromete muito o nosso orçamento. Tá, gente? Acho que 45% do orçamento só paga juros da dívida pública. Exatamente. Não é a dívida, é só os juros. E, enfim. E o Estado não sobrevive sem dívida, né? O Estado tem que ter dívida pública. É uma condição, o Estado cria o imposto, ao mesmo tempo cria a dívida pública. É uma coisa que caminha junto. Sempre vai ter dívida, justamente para tirar o dinheiro do social. E a gente fica refém desses juros flutuantes aí que os bancos impõem, né? E uma dívida que já poderia há muito tempo ter sido quitada, né? A gente hoje poderia estar numa condição de credora, mesmo que a nossa nação é muito rica, né? A gente não ostenta aí uma posição de sexta, sétima economia do mundo à toa, mas a gente fica refém da manipulação do setor financeiro que só suga mesmo, é uma verdadeira expropriação mesmo dos recursos nossos aí, em todos os sentidos e aspectos. Alguém mais quer fazer alguma colocação, algo a respeito do que foi debatido hoje? Não, professores? Eu agradeço a participação, parabenizo a organização, né, a iniciativa. Acho assim, esse é um momento de politização, né, um debate que continua, né. Acho que isso é importantíssimo para nós que estamos lá no movimento, esse apoio, se essa carta foi elaborada, né, isso nos ajuda bastante. O Felipe, que saiu, ele pediu para propor a ideia de separar, foram discutidos acho que 4 temas mais amplos, dividir em 4 dias de discussão para ficar mais... Pode elaborar isso aí. Elaborar e dar sequência. Então isso porque essa proposta de mesa redonda ela nem está sendo iniciada hoje, né? Porque a gente já tinha iniciado com outras propostas, outras discussões, mas aqui nesse momento houve essa necessidade, né? Porque todo mundo estarrecido com o que tinha acontecido, né? A imprensa mostrando, né? E a gente tendo amigos e companheiros aqui que estavam lá presentes, então por que não, né? Eu acho que isso foi muito bacana. Professor, você quer fazer algum repasse a respeito de... Só agradecer mesmo a iniciativa de vocês. A agenda da... Acho que é por aí mesmo. A sala de aula às vezes emburrece a gente demais. A gente fica só ali no nosso quadradinho e não enxerga aquele quadradinho, tem determinações
sobre ele. Então, de fato, esse espaço é o momento oportuno para vocês refletirem sobre aquilo que está incidido sobre a vida de vocês concretamente e justamente enaltecer isso, que vocês continuem, fomentem o debate, provoquem os outros. Acho que isso é fundamental para a gente avançar. Eu sempre digo assim, é melhor avançar pouco, mas avançar na direção correta. É melhor ir devagar, mas ir no caminho correto, do que ir depressa e ir para um caminho totalmente errado. Então, acho que essa é uma tarefa fundamental hoje, nossa, ter esse tempo para compreender de fato as relações da sociedade que nós vivemos, para a gente acertar. A gente não tem mais tempo para errar, sabe? Na humanidade, como você colocou aqui anteriormente, a humanidade não tem muito mais tempo para ficar errando tanto. E penso que é daqui que vai vir alguma coisa. Do lado que a gente está, a gente não vê muita perspectiva, não. Particularmente no âmbito que a gente lá, de professores universitários, a gente vê que muitos estão submersos num grau de alienação tal que não conseguem enxergar a realidade que está batendo na ponta do seu nariz. Então, acho que é por aqui mesmo, vocês têm um protagonismo fundamental nesse processo. E aí deixo o convite, amanhã a gente tem essa agenda junto com a APP às 9 horas, e essa agenda ela vai sendo construída conforme a conjuntura vai mudando. Então é provável que teremos uma assembleia na próxima semana e é provável que essa greve ainda ela se estenda por mais um tempo. Por quê? Porque o objetivo é justamente agora fazer com que seja de fato considerado inconstitucional, que de fato o Ministério da Previdência dê um parecer negativo, que portanto esse projeto seja negado, ou seja, ele seja considerado inválido e que portanto não seja aplicado na prática. Então por isso que a luta ela tem que continuar, mesmo muitos estarem pensando, né, no calendário acadêmico, que às vezes esse discurso entristece a gente, né? Está preocupado que vai perder as férias, mas não está preocupado que de repente não vai ter aposentadoria, está perdendo os direitos, enfim, que está perdendo a condição efetiva de se desenvolver como ser humano. Acho que é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Imediatista, né? Só para ressaltar a importância hoje dessa mesa redonda que temos hoje da Unespar, da Integrado e da UTF. Então tá um movimento aqui. Isso é bom. Bem interessante. Mostra unidade, né? Mostra unidade. O que eu tenho para falar também, queria agradecer a presença do professor, e o que eu tenho para falar, acho que não nem precisa ser falado, que a casa está aberta, estamos aqui, sempre pode chegar. Eu acho que o Rodrigão, estamos aí. Faz a ponte. Vocês podem vir à vontade, a mesa é aberta periodicamente a gente está fazendo essa mesa redonda. Não tem precisar. Trazendo discussões de reflexão para a galera, eu acho que isso é importante. Gente, então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, obrigado aos professores. E encerramos por aqui, beleza? Acho que vai ter até só o horário amanhã da... é grande. Vai ter um 9 horas da manhã. Isso, tá certo. Amanhã 9 horas da manhã? 9 horas da manhã, amanhã, lá na praça da Catedral. Valeu, gente. Obrigado.